Queridos, o assunto hoje é muito rápido, porque, na verdade, eu dividi um assunto, que era sobre ações, dividi um pouquinho na aula passada, né? Nós falamos sobre o conceito de ação, o que é uma ação, que, na verdade, é o que é a busca pela tutela jurisdicional, né? A gente externa o nosso conflito de interesses, buscando aquela tutela jurisdicional através de uma ação. E se é na justiça, a gente chama de ação judicial. E nós vimos lá quais eram as condições da ação, né? A legitimidade e o interesse de agir. Quem tem legitimidade, quem realmente deve estar naquela relação processual, quem deve estar como autor, quem deve estar como réu, quem tem propriedade, legitimidade para ocupar os polos de uma ação, né? Tanto como autor como réu, e nós vimos também lá o interesse para a causa, o interesse de agir, que isso é peculiar a cada pessoa. Eu não posso mover uma ação para você, porque o interesse de agir é seu, e eu não posso mover essa ação. Se eu fizesse isso, eu não teria nem interesse para agir e tampouco teria legitimidade, né? Então, hoje é uma aula de complemento à nossa aula de semana passada. Nós iremos falar rapidamente sobre classificação de ações, né? Como é que a gente divide as ações, e vocês vão ver isso quando começarem a estudar processo civil. Vocês vão estudar processo civil 1, 2, 3 e 4, a partir do 6º período, né? E aí vocês vão aprender vários tipos de ações, e algumas ações vocês vão aprender também no direito civil, né? Então, hoje a aula é uma aula de complemento, falando sobre classificação de ações. Por isso vai ser uma aula um pouco mais rápida, né? E finalizamos. Hoje, então, nós colocamos fim no nosso conteúdo, na nossa matéria. E antes que vocês me perguntem, professor, qual é a P2? Eu ainda não bolei a P2, mas vou fazer isso essa semana, e aí vou comunicar no grupo e vou colocar no Sigu, tá? E, inclusive, vou atualizar o Sigu com essas nossas últimas aulas, ok? Então, eu ainda não bolei a P2, eu não sei o que eu vou fazer na P2. A minha intenção seria mandar fazer um trabalho ou responder aí umas 4, 5 questões, né? Uma coisa que seria bom aí para vocês tirarem entre 8 e 10, que eu sei que é um grande desejo de vocês, né? Tá tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilinho aí hoje? Estão bem? Tá todo mundo indo para a rua geral aí, já que acabou, né? Acabou o coronavírus. De um dia para o outro, aí um decreto acabou. Decreto que não, né, um governante decreta que não tem mais vírus, apesar de estarem morrendo 1000 pessoas por dia, mas tá a galera indo para a rua, todo mundo, né? Agora há pouco eu fui dar uma caminhada, que eu sempre dou uma caminhada, pedalo e dou uma caminhada, fui dar uma caminhada de máscara, gel, como sempre faço, e eu tinha que ir na papelaria comprar umas coisas para minha filha, então levei gel e tal, e agora ainda comprei, além do álcool gel, ainda comprei um borrifador de álcool líquido mesmo, para você ver o nível, né, da minha situação. Aí fui lá, mas assim, já estou vendo muita gente sem máscara na rua. A maioria ainda está de máscara, mas já vejo muita gente sem máscara, né? E, infelizmente, acontece isso. Deixa eu só... Olha quem está aqui, olha quem... Olha o sono, tadinha. Olha quem estava aqui embaixo da cama e eu nem sabia. Ó. Oi. Hoje nós vamos estudar direito dos animais. Todo cachorro tem direito a dormir sem que o seu dono a acorde, né? Então essa aqui hoje vai... Estão dormindo, gente. Vai.
Tava dormindo aqui embaixo da cama, aí saiu, eu nem vi. Já dormiu de novo, isso aqui dorme, cara, que é uma beleza. Ela é de filhote, tá fazendo 6 meses, já cresceu pra caramba. Onde ela deita, apaga, né? Então, meus amigos, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai falar sobre classificação de ações, né? A gente vai individualizar também essas ações e vamos explicar, inclusive, que é possível você cumular ações. É possível você ajuizar numa mesma ação duas. Você propor duas ações numa só, né? 2 pedidos equivalentes a ações numa mesma ação. Então, a gente também vai ver ali que é possível a acumulação de ações, né? Bom, primeiramente, relembrando, né, aquele conceito de ação que nós falamos na aula passada, estou lembrando aí, ó, ação é o meio legal de pedir judicialmente o que lhe é devido. Então, a gente já sabe que quando você quer buscar a justiça, eu vou até a justiça, como o pessoal fala aí popularmente, vou botar no pau, né? Botar no pau é bater o martelo, eu vou levar até a justiça. Esse levar até a justiça, a gente já sabe que se chama a busca pela tutela jurisdicional, que vai se transformar num processo. Mas o processo, ele é a sequência de fases de uma ação. É através da ação que a gente inicia a busca pela tutela jurisdicional, é através da ação que a gente busca o reconhecimento de um suposto direito que a gente acha que tenha, né? Então, aproveitei essa outra definiçãozinha muito simples aí, que diz que ação é o meio legal de pedir judicialmente o que é devido. Aí eu complemento com essa outra definiçãozinha aqui, ó, né? A ação consiste apenas no direito à tutela do Estado, na defesa de um interesse de um direito subjetivo, ou seja, um direito do sujeito, direito público, né? Então, essas duas definiçõezinhas aí é para a gente relembrar, né? Para a gente relembrar lá o que era a ação que nós falamos na aula passada, ok? Vocês estão copiando na caneta ou estão aproveitando o copia e cola? Se vocês puderem fazer o copia e cola, é a melhor coisa que vocês fazem. Bem? Vocês estão no copia e cola ou vocês estão na caneta? É a melhor coisa, né? Bom, de qualquer maneira, quem está na caneta, esse material vai estar disponível para vocês depois no Sigur, né? Então, o que eu estou copiando e colando, eu estou tirando trechos de todo o material que depois vocês vão ter acesso, né? Bom, eu já começo a mostrar para vocês um tipo, né? Um tipo de ação que chama-se ações reais, né? Vários tipos de ações reais. Ações reais são aquelas, olha aqui, né? Ações reais são aquelas que visam a garantia de um direito real. E o que são direitos reais? Direitos reais, né? Vou botar aqui. Direitos reais são aqueles diretamente ligados à posse ou propriedade. A posse ou propriedade de bem imóvel. Isso aí, você não precisa se preocupar, porque vocês, em Direito Civil 5, vocês vão estudar só isso, direitos reais. E vocês vão estudar tudo sobre posse e propriedade.
aquisição e perda de posse e propriedade. Então, ações reais são aquelas ações que tratam de direitos reais. Direito real não é direito... direito real é porque é um direito verdadeiro que existe. Não, todo direito existe. Direito real são aqueles que lidam diretamente com assuntos relacionados à posse e propriedade de bem. Olha aí, ó. São direitos reais. 1. A propriedade. 2. A superfície. 3. As servidões. 4. O usufruto. 5. O uso, ou seja, né, o exercício da posse. 6. A habitação. 7. O direito do promitente comprador do imóvel, como quando você faz uma promessa de compra e venda e você ainda não é o proprietário definitivo, ainda é o promitente comprador, mas você já tem direitos reais sobre o imóvel. 8. O penhor. 9. A hipoteca. 10. A anticrese. 11. A concessão de uso especial para fins de moradia. Né? Então, isso tudo está lá no artigo 1225 do Código Civil. Né? Está lá no artigo 1225 do Código Civil. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, né? Porque vocês vão estudar isso em Direito Civil 5, quando vocês estiverem no 7º período, né? Quem sabe até não sou eu que posso dar essa matéria, já lecionei essa matéria lá em Santa Cruz. Então, para começar, a gente já dá uma primeira classificação, né? Ações reais. Ações reais são aquelas que tratam de direitos reais. O que são direitos reais? São direitos ligados, relacionados diretamente à posse ou propriedade de um bem. E esse tipo de situação aí acontece a todo dia, né? Quantas e quantas pessoas não discutem propriedade de bem? Quantas e quantas pessoas não discutem e falam assim, você não tem direito ao que tem no subsolo, mas eu tenho direito ao que tem na superfície. Né? Eu comprei um imóvel, mas tem que ter uma servidão para eu passar para o imóvel dos fundos. Ok. O uso, que é a posse. Às vezes você ainda não tem a propriedade do bem, mas já está usando, né, o uso e gozo da posse. O direito de habitação, o direito do promitente comprador. Então, todos esses direitos aí são direitos reais, direitos relacionados, né, diretamente ao instituto da posse e da propriedade. Por isso que nós chamamos de direito real, daí a gente classifica como ação real, ok? Ok? Ih, chegou bastante gente agora. Agora tem 26 pessoas. Deixa eu ver aqui quem é o povo que chegou agora, tem uma pessoa aqui que não dá para se identificar, não diz quem é. Toda aula tem uma pessoa que não se identifica, hein? Isso é mistério. Ana Cláudia Anderson dos Santos. É o Davidson dizendo que é ele. O Átila, seja bem-vindo, Átila. Seja bem-vindo, Caio. Denise, Eduardo, Gabriela. Ingrid, Isaac, Leilian, Leonardo, Luciano, Luísa, Marcos, Michele, Mislene, né? Seja bem-vinda, Mislene. Mislene tem um sobrenome bonito, né? Pinsard. Mislene Pinsard, deve ser francês. Suponho que seja francês. Mirla, né? Também é um nome muito bonito. Pedro Henrique, Simone, Ticiane, Vitor, Vitória e William. Então, Ana Cláudia aqui dizendo que viu até minha cachorrinha. Minha cachorrinha é uma Shih Tzu, chamada Sol. Filhotinha. Tem 6 meses. Hoje ela me mordeu. Né? Mas ela tem uma roupinha do Vasco.
Eu comprei para ela esse dia não, tem um tempinho. A única, que estava começando a esfriar, a única roupinha que eu comprei para ela é a roupinha do Vasco. Né? Qualquer dia desse, na próxima aula, eu vou aparecer ela aqui com a roupinha do Vasco. Então, meus amigos, a primeira ação aí que a gente botou, a primeira classificação é a classificação das ações reais, que tratam de direitos reais, que são esses direitos diretamente tratados, diretamente relacionados à posse e propriedade, uma coisa que todo advogado tem que estudar, tem que saber, e vocês vão estudar isso lá em Direito Civil, 5. Bom, nós temos ações aqui, ó. Algumas ações elas podem tratar de bens móveis, claro, né? Então a gente bota aqui, ó, né? A gente chama de ações mobiliárias. Ações mobiliárias são aquelas ações que tratam de coisas móveis, né? Se você compra, né, se você está tratando de algum assunto relacionado a um veículo, a uma moto, a uma bicicleta, a um objeto, a qualquer coisa que possa ser deslocada sem que isso afete sua estrutura, isso é um bem móvel. Vocês foram meus alunos de teoria do direito privado, né? Vocês foram meus alunos de teoria do direito privado. E a gente estudou isso. Vocês estão lembrados disso? Hein? Estão lembrados? Então, há 2 semestres atrás, que a gente teve um determinado dia que a gente falou sobre tipos de bens, né? E eu falei lá, bens móveis e bens imóveis. O bem imóvel é aquele que você não pode deslocar, sem que aquilo afete a estrutura do bem, né? E reduza o seu valor e tal. Mas os bens móveis, bens semoventes, bens fungíveis, tudo isso não são bens, né? Tudo que não é bem imóvel é bem móvel, né? Então eu me lembro bem que naquela época nós colocamos lá como exemplo de que bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados sem que aquilo afete sua estrutura e diminua o seu valor, né? Já os bens móveis são aqueles que podem ser deslocados, como o próprio nome já diz, né? Podem ser movimentados, deslocados de um lugar para o outro, sem que isso afete a sua estrutura, nem reduza o seu valor, né? Então, aqui, ó, qualquer ação relacionada a bens móveis recebem essa classificação, né? Vamos botar aí como exemplo automóveis, né? O nome já diz, ele se automóveis, objetos, etc. Né? Então, essa primeira classificaçãozinha que a gente botou aí de ações mobiliárias são aquelas que se referem a qualquer bem móvel, né? Que possa ser deslocada sem que isso não prejudique a sua essência. Mas nós temos também, claro, as ações imobiliárias, né? As ações imobiliárias são aquelas que versam sobre bens imóveis. A gente vai aprender sobre isso. Tem um monte de ações que versam sobre bens imóveis. Uso capião, né? Vocês vão aprender tudo isso aí. Uso capião é um tipo de ação que versa sobre bem imóvel. Ação de manutenção de posse. Manutenção. Né? Outro exemplo, ação de manutenção de posse. Outro exemplo aqui, ó, ação de reintegração de posse. Todas essas ações são ações que tratam de imóveis, né? A ação de uso capião é uma ação que você move quando você exerce a posse mansa e pacífica de um bem
de quem se desconhece o proprietário, que não tem proprietário aquele bem, e aí você começa a ocupar esse bem de posse exercendo uma posse mansa e pacífica, e aí, em determinado momento, você não quer mais ser um possuidor, você quer pegar esse bem e ser o proprietário desse bem. Você move uma ação de uso capião. Isso tudo vocês vão ver no futuro. A ação de manutenção de posse, por exemplo, você tem a posse de um bem. Né? Digamos que seja esse mesmo bem aí que você quer futuramente fazer uso capião. Você está exercendo a posse de um imóvel. E alguém está lhe ameaçando, falando, sai daí, eu vou tomar essa casa, você tem que sair, essa casa não é sua, é minha. E você tem o seu direito de posse, como nós vimos lá nos direitos reais. Né? Aí você vai e move uma ação de manutenção de posse, ou seja, para ser protegido na posse do bem. Agora, digamos que você tem a posse de um bem, né? Você está lá numa casa e tal, aí você sai e outra pessoa vai e invade a sua casa. E aí você quer o quê? Retomar uma posse que você já tinha. Você entra com uma ação de reintegração de posse. Né? Ou você é o proprietário do bem. Se você for o proprietário do bem, você tem a propriedade e a posse. Então, digamos que você tenha uma casa de praia e agora alguém invadiu sua casa de praia. Você vai dizer para o juiz, eu sou proprietário, está aqui o documento, e eu sempre exerci a posse desse bem. E agora outra pessoa, de forma violenta, está exercendo a posse do bem. Eu quero tirar essa pessoa de lá e retomar a posse do bem para mim. Aí você entra com a ação de reintegração de posse. Então, já dei 2 exemplos aí de ações relacionadas, né, ao direito imobiliário, né, ao direito relacionado aos bens imóveis, ação de uso capião, ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse. Tudo isso vocês vão estudar lá em Direito Civil 5. Aí a Mislene botou, pode ser solicitada a partir de 5 anos, né, professor? Sim. Hoje em dia, existem várias regras para o uso capião. Você tem um prazo para uso capião urbano, você tem um prazo para uso capião rural, você já pode fazer um uso capião através de um processo administrativo, né? Então, quando vocês forem estudar lá Direito Civil 5, vocês vão poder tirar todas essas dúvidas, porque já tem leis especiais, além do que diz o Código Civil, tem lei especial tratando do uso capião, como eu disse, possibilitando até a providenciar isso de forma administrativa, né? Ok? Eu estou aqui olhando. E quando o cidadão tem um imóvel financiado pela Caixa Econômica e deixa de pagar, também é uma reintegração de posse? Sim, a Caixa Econômica vai mover uma ação de reintegração de posse. Por quê? A Caixa Econômica é que é a proprietária do bem e ela está lhe financiando essa venda. Durante todo esse tempo, você vai financiar essa compra do imóvel com o agente financeiro, que é a Caixa Econômica, através de um contrato de mútuo. Né? Contrato de mútuo. Por isso que quem está pagando, a gente chama de mutuário. Então, através do contrato de mútuo, você financia esse imóvel. E você financia esse imóvel há muitos anos, 30 anos para pagar o imóvel. Você já está nesse imóvel há 5 anos. Você se sente dono dele, mas você não é dono, você não é proprietário. O proprietário continua sendo a Caixa Econômica. Somente ao final da quitação do pagamento é que ela vai lhe dar um documento definitivo para transferir a propriedade para você. Enquanto isso, você é um mutuário. Você tem a propriedade do bem? Não, porque é da Caixa Econômica. Você exerce a posse? Sim, a posse é sua. Mas tendo em vista que se você não está pagando, e isso faz parte de cláusula contratual, a Caixa Econômica ela vai ajuizar uma ação de reintegração de posse. Para quê? Para pegar esse bem
né? Te botar para fora e, se for o caso, refinanciar ele para outra pessoa. Aí a Ana Cláudia botou aqui. Professor, já fiquei sabendo que vai até a leilão essas casas da Caixa quando você não paga. Exatamente. Vai a leilão, né? Sempre que tem uma dívida decorrente de um imóvel, vai a leilão e o valor obtido com o leilão serve para abater o prejuízo, né? Aliás, comprar imóvel em leilão é um excelente negócio para quem tem dinheiro, né? Porque o leilão você tem que arrematar e pagar o valor total, você não pode pagar por prestação. Então, digamos um imóvel que valha 200 mil e que você arremata ele num leilão por 130 mil. Uma beleza, né? Mas tem que pagar os 130 mil no ato. Pode fazer quando a pessoa ainda está na casa? Sim. Aí é que tá. Digamos que a pessoa fala, não saio daqui só na base da porrada. Aí faz o leilão, outra pessoa arremata o bem. E essa pessoa que arremata o bem, ela sabe que tem outra pessoa lá. Inclusive, cabe a ela se interessar ou não por esse imóvel. Se eu vou arrematar um bem, um imóvel, num leilão desses, eu vou me tomar o cuidado de arrematar um imóvel que já esteja vazio, né? Porque se eu arrematar um imóvel que tem alguém lá, eu depois vou ter o aborrecimento de tirar essa pessoa. Como? Com uma reintegração de posse. Então, essa pessoa que está arrematando o bem, ela vai ter que depois falar, eu agora sou proprietária e eu quero a posse. Então, eu quero me reintegrar na posse desse bem, né? Aí vou responder agora ao Luciano. É verdade, e o preço é bastante baixo. Só que dois problemas. Muitas vezes o mutuário ainda está residindo o problema para tirar. É o que eu acabei de falar, né? Nem tinha lido ali a pergunta do Luciano, mas acabei respondendo exatamente isso. Em vários casos, o mutuário dá uma destruída de leve no imóvel antes de entregar. Com certeza acontece isso. Então, se você for comprar, arrematar num leilão, um imóvel decorrente desses imóveis de Caixa Econômica ou de qualquer outro agente financeiro, o conselho é: se interesse por um imóvel que já esteja desocupado. Porque a partir do momento que você arremata um bem e tem alguém lá, você tem duas formas de fazer isso. Vai lá com um 38, com 6 balas no tambor, né? E uma boa mira. Ou então move uma ação de reintegração de posse. Ao mover a ação de reintegração de posse, você vai gastar dinheiro com o processo, custas processuais e honorários de advogado, e você ainda vai demorar um tempão para poder exercer a posse daquele bem, né? Aí o Caio falou aqui, eu pesquisei, uma época, alguns imóveis para comprar no leilão, mas eles não permitiam visitação. Não, você tem que ver, você fica sabendo. O comprar às escuras é complicado, você tem que saber pelo site do leiloeiro, né? Você tem que ver quem é o leiloeiro, e no site do leiloeiro vocês veem. Inclusive, vou até fazer uma propaganda, eu não estou ganhando nada com isso, mas eu tenho um amigo meu amigo de faculdade, meu colega de faculdade, e ele não foi advogado, ele foi ser leiloeiro público. O nome dele é Gustavo Portela. Gustavo Portela. Ele é leiloeiro público. Eu estou fazendo aqui, vou tirar uma foto disso aqui e ele depois vai ter que me dar uma comissão. Leiloeiro público, né? Ele trabalha com leilão. E para cada bem arrematado, o leiloeiro recebe uma porcentagem no ato. Não sei de quanto é, se é 4%, enfim, mas é no ato, né? A maioria dos leiloeiros, se não são ricos, tem uma condição financeira muito boa. Esse meu amigo, até onde eu sei, mora no Recreio, tem 4 filhos, um deles está estudando medicina. A mensalidade de uma faculdade de medicina é R$10.000 na Estácio de Sá. Então, né, meu amigo de faculdade, você consegue muito isso. Você arremata imóveis valor muito menor, mas é aquilo, ele pode estar destruído, ele pode estar com pessoas, e você arremata para um valor muito menor, mas depois você vai gastar para fazer obras e vai gastar para tirar a pessoa lá. Mas é um bom negócio. Para quem tem dinheiro, bala na agulha para pagar, é um bom negócio.
né? É muito bom, né, ter dinheiro e comprar um imóvel. Eu tenho um conhecido, não é meu amigo, ele é amigo de um amigo meu, mas é um conhecido. É um cara, deve estar aí na faixa agora, um pouco menos de 60 anos, de família portuguesa, por isso que eu conheço ele, mas o cara tem muito dinheiro, muito, muito, muito. E ele é dono de 11 postos de gasolina. 11 postos de gasolina. Muitos na Barra e na Zona Sul. Então o cara tem dinheiro pra caceta. O cara mora numa mansão na Barra, ele tem um super sítio na região de Petrópolis, eu já fui no sítio do cara. Pô, o sítio do cara tem açude, tem pista de motocross, tem tudo que você pode imaginar, né? O cara tem uma foto com o Papa, para você ter uma ideia. Então, esses caras compram imóvel, tem muito patrimônio. Aí uma vez eu estava numa conversa, né? Tava assim, todo mundo, né? Segurando a tacinha de vinho, eu fazendo uma cara de paisagem, fingindo que era rico na conversa, só tinha gente rica ali. E eu, o único fudido, mas estava lá com a minha cara de rico, fazendo cara de paisagem com eles, conversando. E aí esse cara, eu vou contar essa história rapidinho, esse cara virou na conversa e falou assim: pô, essa semana estava vindo do trabalho, passei ali na Barra, na Sernambetiba, que agora não é mais Sernambetiba, né? Lúcio, sei lá, Lúcio Costa, sei lá. Aí eu passei ali, eu sabia que tinha uns apartamentos para vender ali no condomínio, não sei o quê. Aí eu parei, dei uma olhada lá, entrei, um apartamento bonitinho, bom, assim, 3 quartos, não sei o quê. Perguntei lá pro corretor, tava lá de plantão. Falei, quanto é que é? O cara, é 800 mil reais. Negócio assim. Não, era mais, né? Mas na época, assim, um exemplo. Era 800 mil reais. Aí eu falei, liga aí pro dono, se ele aceitar 750, eu venho aqui e pago amanhã, de uma vez. Não vai ser parcelado não, pago na bucha. Enfim, digamos que tenham acertado por 770 mil. Só uma hipótese assim, para ilustrar a conversa. Dia seguinte ele foi lá, pum, comprou o imóvel no débito. Pagou os 770 mil, não fez promessa de compra e venda, não. Fez logo a escritura definitiva que ele pagou tudo, não deu sinal, pagou tudo. 770 mil, toma a escritura. Peguei meu arquiteto, minha arquiteta, botei lá dentro, fiz umas obras, o imóvel ficou bonito, e vendi ele por 1.500.000. Assim, o papo dos caras era assim, né? Comprou um imóvel por 770 mil, botou a arquiteta lá, gastou mais uma graninha, 50 mil, e vendeu por 1.500.000. É assim que os caras fazem dinheiro. Para quem tem, né? Isso aí não é papo pra gente. Né? A gente fica feliz quando consegue comprar uma Heineken a 4,50. Dinheiro chama dinheiro, é verdade. Mas posso falar para vocês, não sei se aqui algum de vocês é rico, muito rico, tem uma condição financeira muito boa, a ponto de ser considerado rico. Eu não sou um simples advogado, professor universitário, de classe média, mas eu já convivi com muita gente rica, inclusive na minha família, e frequentei muitos ambientes onde essas pessoas frequentam. Festas, viagens, casas de praia, casas na serra, lancha, helicóptero, já frequentei tudo isso. E posso falar para vocês com toda a certeza. Os ricos são as piores pessoas que tem. Os ricos são um nojo. Só o que importa para eles é o dinheiro. Ganhar mais dinheiro. A primeira preocupação dele é não perder, a segunda é ganhar mais. Né? Então, são pessoas assim, com raras exceções, né? Com exceções, não vou dizer raras, mas com exceções. São pessoas que pode até ter uma formação moral muito boa, vir inclusive de baixo, como a maioria vem, mas depois eles se transformam, né? É uma mudança de caráter, uma alteração assim nas prioridades. E eu já vi muita coisa que me revoltava e eu deixava de frequentar justamente por causa disso. Frequentava porque também para mim era bons negócios, né? Eu advoguei para alguns deles e tal. Pessoas que destratavam funcionários porque eram mais ricos, né? Típico caso daquela mulher lá no Recife que não quis cuidar do filho da empregada, um garoto acabou morrendo. Era exatamente isso. E isso me fazia muito mal, porque eu não suporto isso, né? O camarada pode ter o que for, mas é só dinheiro, só dinheiro. Em compensação, eu tenho um grande amigo meu amigo, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas é meu amigo de juventude, que é dono
de várias lojas de roupa no Espírito Santo, em Vitória. Ele foi para lá com uma mão na frente e outra atrás. Hoje ele é milionário. Ele é dono de várias lojas da Cristal Grafite no Espírito Santo. E ele tem uma outra loja dele que ele criou. Então ele deve ter mais 15 lojas espalhadas por várias cidades do Espírito Santo. É um sujeito milionário. Ele mora numa mansão em Vila Velha. Ele tem outra mansão em Guarapari. Ele tem 5 carros. Mas é um sujeito super simples. O mesmo cara que eu conheci há 30 anos atrás. Simples, educado e trata as pessoas da mesma forma. Né? Então, por isso que eu digo que tem exceções. O dinheiro... Por isso que eu não gosto de ter dinheiro. Por isso que eu nunca quis ter dinheiro, porque eu quero continuar sendo a mesma pessoa. Né? Meus amigos, vamos continuar aqui as nossas classificações. Aqui, ó, esse tipo de classificação, esse tipo de ação aqui, uma ação declaratória, né? A gente usa muito esse tipo de ação. Ação declaratória, a gente, aqui é a definição, aquela em que, mediante uma simples declaração, o juiz proclama a existência ou inexistência de um direito ou de uma relação jurídica ou autenticidade do documento. Então, ação declaratória, você tem por objetivo que o juiz declare algo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês de ação declaratória. Aqui, ó. Que é aquela ação onde o seu direito não parece ser tão óbvio. Você precisa que o juiz declare que você tem aquele direito. Então, como exemplo, a ação de declaração de união estável. Você tem uma união estável com uma pessoa, você mora com ela como se casado fosse, mas não é casado, já há 10 anos, não tem uma escritura pública, né? Você pode fazer uma escritura de união estável. Se você tivesse uma escritura de união estável, você não precisaria fazer uma ação declaratória, porque você já tem um documento que declara aquilo. E você está justamente se utilizando de uma ação declaratória para o juiz reconhecer um direito que de fato você tem. Né? Então, a ação declaratória, ela tem por objetivo que o juiz declare um direito seu, correto? E o melhor exemplo é esse, a ação de declaração de união estável. Quando o cliente chega para você e fala assim, doutor, eu tenho uma união estável há 15 anos, eu moro com ele há 15 anos, temos filhos e temos patrimônio juntos. Ok, vocês fizeram uma escritura no cartório para registrar essa união estável de vocês? Aí ele vai falar, não tenho. Deixa eu só... Eu tenho que postar aqui. Minha esposa também está dando uma aula agora ao vivo no Instagram, dos alunos dela. E se eu não escrever nada, eu apanho. Então eu tenho que... Não. Tem que curtir aqui a aula dela, a live dela aqui no Instagram, senão eu apanho. Então, a ação declaratória é justamente para declarar um direito. Né? Esse exemplo que eu estou falando para vocês de união estável, se você já tem uma escritura, então aquela escritura é um documento que declara o seu direito. Então você não precisa mover uma ação. Né? Você já fala assim, eu tenho uma união estável, então quero dissolver. Ok, mas quando você não tem uma prova disso, não tem esse documento, você precisa que o juiz reconheça que você tem esse direito, declare que você tem esse direito, para depois, se for o caso, dissolver essa relação. Então, na maioria das vezes, quando a gente faz uma ação para buscar o reconhecimento de uma união estável, quando não tem uma escritura pública, a gente faz uma ação declaratória de união estável. É uma ação que tem por objetivo que o juiz reconheça um determinado direito. Ok? Ok? A gente vai para a segunda aí, ó. Ação executiva. Quem nunca ouviu falar em ação de execução? O que é uma ação de execução?
Hein? Quem pode aí se aventurar? O que é uma ação? O que é uma ação de execução? Aquela que sucede à sentença. Exatamente, né? Mas não necessariamente, não exclusivamente aquela que sucede à sentença. O que o Luciano falou foi excelente, eu vou explicar por quê. A ação, né, executiva ou ação de execução, vou até escrever aqui, porque é o nome mais comum. Ação de execução. Vou estudar tudo isso, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, não. A ação de execução é uma ação de cobrança. Mas é uma ação de cobrança baseada numa prova que já existe. Então, não é um tipo de ação que você tem que discutir o direito, porque o direito já está certo. Você só está cobrando um direito que você tem. Então, é uma ação de cobrança onde você está cobrando um direito previsto num título executivo. Esse título executivo, ele pode ser judicial, que é a sentença, ou o acórdão, que são as decisões de segunda e terceira instância, ou títulos executivos extrajudiciais, ou seja, provas de que você tem um crédito que você traz de fora para dentro do processo. Exemplo, uma nota promissória, um contrato, uma escritura, uma letra de câmbio, uma duplicata mercantil, um cheque, um monte de coisas, entendeu? Eu vou abrir a porta para a cachorra aqui, senão ela vai fazer xixi aqui dentro do quarto. Pronto. Ela acordou, fica olhando para a porta, ela quer fazer xixi. Então, a ação de execução, eu vou botar aqui para vocês, bem resumidamente, né, é aquela que cita o réu, devedor, para que pague uma dívida ou ofereça bens para pagar essa dívida. Utilizada em títulos de crédito com seus pressupostos tácitos. Nas ações executivas, o credor com fundamento no título executivo extrajudicial ou judicial. Então, eu vou até melhorar, vou botar assim. A ação de execução, vírgula, tem por pressuposto obrigatório a existência de um título executivo que pode ser judicial ou extrajudicial. Né? Melhorei aí, ó, botei. A ação de execução tem por pressuposto obrigatório a existência de um título executivo judicial ou extrajudicial. Você nunca vai ter uma ação de execução se não tiver um título para executar. Os títulos judiciais são a sentença, por isso que o Luciano botou lá, sucede a sentença. Porque tem uma sentença e o cara não cumpriu, você vai cobrar aquilo que foi determinado naquela sentença. Você vai executar aquela sentença. Né? Só que vocês vão aprender, eu não vou nem falar isso aqui para frente, vocês vão aprender que quando você está fazendo uma execução de título judicial, hoje em dia a gente chama de cumprimento de sentença, nem chama mais de execução. Né? Mas a definição básica de execução é essa, são ações baseadas em títulos executivos. Os títulos executivos judiciais são as sentenças e os acórdãos, ou seja, decisões judiciais. Né? Então, aquele seu direito que foi decidido num processo e a outra parte perdedora não cumpriu, você vai, através de uma execução, cobrá-lo. O título executivo judicial é a sentença ou o acórdão. Já os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, provas de crédito que você tem, você traz de fora para criar o processo. Um contrato particular, uma escritura pública, uma nota promissória, né? Uma duplicata mercantil, um cheque, uma letra de câmbio. E isso tudo, meus amigos, não fiquem estressados, porque vocês vão aprender isso em Processo Civil 4, que é uma matéria só sobre processo de execução,
E antes, em direito empresarial, vocês vão aprender o que são títulos de crédito, que são determinados documentos que podem ser cobrados como títulos executivos extrajudiciais, tá bom? O importante agora é você saber que a ação de execução é uma ação de cobrança, vamos dizer assim, baseado num direito já pré-existente. Esse direito já está existente ou numa sentença, ou num acordo de decisões judiciais, ou nesses documentos que eu mencionei para vocês. Ok? Ok, ok? Vamos lá. Ação condenatória, né? As ações condenatórias, elas são a maioria das ações que a gente move, né? A gente está movendo uma ação querendo que a outra parte seja condenada a fazer algo que você quer. Lembra que você tem um conflito de interesses? Lembra que a gente falou que o conflito de interesses é uma lide, é um litígio? Então você quer que o seu direito se sobreponha ao direito daquela pessoa. O que você quer é que a outra parte seja condenada. Por isso que a gente bota aí, ó, as ações condenatórias visam uma sentença de condenação do réu. Tais ações tendem a uma sentença em que, além da declaração quanto à existência de um direito, além dela ser declaratória, ela também contém uma aplicação de uma regra, de uma sanção, uma punição, né? Então, posso dar como exemplo aqui, ó, uma ação de indenização por danos morais. Exemplo. Quando você move uma ação de indenização por danos morais, o que você quer? Você quer que a outra parte seja condenada a lhe pagar danos morais, né? E o juiz, ao condenar o réu a pagar a você, ele está aplicando uma sanção, né? Aqui, ó, é um tipo de ação onde se busca, é um tipo de ação onde se busca a condenação da parte contrária, lhe sendo imposta uma sanção, né? Um ônus. Desse ônus, hein, pelo amor de Deus. É um tipo de ação onde se busca a condenação da parte contrária, lhe sendo imposta uma sanção, um ônus. Por isso que eu dei como exemplo ali a ação de indenização por danos morais, porque quando você move esse tipo de ação, você quer que a outra parte seja condenada, né? Ok? Agora prestem bem atenção nesse tipo de ação aí, ó. Ação cautelar. Tá? Estão todos prestando atenção? Meus amigos, hoje em dia, depois que teve o Código de Processo Civil de 2015 para cá, que é o novo, a gente chama de novo Código de Processo Civil, mas já não é tão novo, mas é o atual. O atual Código de Processo Civil, ele deletou do nosso ordenamento processual civil a ação cautelar. Então, hoje em dia, não existe mais processo cautelar. Eu vou escrever aí, ó. Não existe mais o processo cautelar. Então, não há como se chamar de ação cautelar. Então, não existe mais o processo cautelar, nós não chamamos mais de processo cautelar. Mas o código, ele acabou, ele tirou a ação cautelar do status de um tipo de ação e transformou ela num tipo de tutela, que a gente hoje em dia, no Código de Processo Civil, chama de tutela de urgência cautelar.
né? Então, ele, na verdade, transformou o que antes era chamado de ação cautelar para uma tutela de urgência cautelar. Qual é o significado, qual é a base de uma tutela cautelar? O nome já diz, por cautela, ela prepara para um processo principal. Então, bota assim, ó, a tutela, né? Isso, né? Eu vou falar sobre isso. A tutela cautelar, ela se inspira na prevenção, vez que busca assegurar o resultado útil de um processo futuro, ou seja, cuida do êxito da execução futura. Então, vou botar aqui em palavras bem simples, né? Então, o que hoje nós conhecemos por tutela de urgência cautelar, a gente chama de tutela cautelar, né? Então, o que hoje nós conhecemos por tutela de urgência cautelar, vírgula, tem por objetivo assegurar o resultado útil de um processo futuro. Então, a única função, a única razão de ser de uma tutela cautelar, que antigamente nós chamávamos de ação cautelar, é preparar para um processo futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem mover uma ação para discutir uma cláusula de um contrato com alguém, só que vocês não têm o contrato. Só quem tem o contrato é a outra parte. Você vai virar para a parte e vai falar: você pode me dar esse contrato para eu te processar? Ele vai te dar esse contrato? Claro que não. Mas você pode se utilizar de uma tutela cautelar de exibição de documentos. Chama-se tutela cautelar de exibição de documentos, cuja única função é a outra parte te entregar esse documento. Te entregou esse documento, acabou a finalidade dessa tutela cautelar. Agora você pega esse documento e move o processo principal, que é o que você vai discutir lá sobre contrato. Outro exemplo. Você quer discutir uma partilha de bens de uma separação. Só que até que você faça isso, até que você entre com a ação, aí a ação seja julgada, uma das partes está querendo vender os bens. E você tem que fazer o quê? Você tem que bloquear essa venda dos bens para depois discutir essa divisão de bens. Então você entra com uma tutela cautelar de arrolamento de bens, ou seja, bloquear esses bens. O objetivo dessa tutela cautelar é somente bloquear os bens, porque futuramente você vai mover a ação definitiva, que é a ação de partilha, né? Então, a antiga ação cautelar, que não existe mais, ela não tem mais o status de ação, hoje ela é uma tutela, né? Uma tutela de urgência, como se fosse uma liminar. A gente chama de tutela cautelar, e vocês vão estudar isso em Processo Civil 2, talvez comigo, sou eu que leciono essa disciplina de manhã em Campo Grande, né? Mas o importante é vocês entenderem que uma ação, o processo cautelar não existe mais, a ação cautelar não existe mais, ela foi transformada numa tutela de urgência, que a gente chama de tutela de urgência cautelar, e que tem por objetivo assegurar, né, preparar para um processo futuro. Aí o Luciano falou sobre periculum in mora e fumus boni iuris. Que porra é essa? Esses dois termos em latim, depois que vocês aprenderem, vocês vão trabalhar com isso muito na advocacia e tal, são dois requisitos fundamentais para a concessão de uma tutela cautelar. O periculum in mora significa o perigo na demora. Ou seja, é você dizer para o juiz: excelência, se não der essa cautelar, vai haver um risco enorme de dano no futuro, dano irreparável ou dano de difícil reparação. Então, o senhor tem que dar essa tutela cautelar agora, porque existe o perigo na demora da concessão. Né? Existe o perigo de que, se a gente não tiver agora uma tutela cautelar, isso no futuro possa ser irremediável. Então, o periculum in mora é o perigo na demora, um dos requisitos da tutela cautelar. O segundo
é o fumus boni iuris, que significa a fumaça do bom direito. Né? Fumaça do bom direito. O que significa? Há uma previsão legal. Eu não estou pedindo isso à toa. Eu estou pedindo porque há fundamentação jurídica para isso. Então, desde hoje, meus amigos, quando vocês lá forem advogados, profissionais do direito, juízes, e estiverem conversando sobre tutela cautelar e vier a baila lá o assunto periculum in mora e fumus boni iuris, que é o perigo na demora e a fumaça do bom direito, vocês vão falar assim, quem primeiro me falou isso foi o professor Sérgio, lá em Teoria Geral do Processo 1. Ok? Ok, meus amigos? Isso, periculum in mora e fumus boni iuris, foi uma coisa que eu aprendi na faculdade e nunca mais esqueci. Nesse dia eu não matei aula, nesse dia eu não fui para o bar beber, nesse dia eu não estava namorando nos corredores da Gama Filho e não estava de sacanagem. Nesse dia eu prestei atenção e desde a faculdade eu não esqueço disso. Ok? Bom, a gente está vindo aqui para a parte final, a gente vai falar sobre cumulação de ações. Cumulação de ações é a possibilidade de você fazer duas ações numa só. Né? O nome é como se fosse acumular ações. Lembra disso? Acumular ações. Duas numa só. Pode ser, às vezes, três numa só. Mas o nome certo é cumular. Então, a acumulação de ações é a possibilidade de se fazer mais de um pedido na mesma ação, desde que o procedimento para todos seja o mesmo. Né? Então, é possível você cumular pedidos de ação. Eu vou botar aqui os três tipos de cumulação que existem. Né? Primeiro é a acumulação simples. É aquela em que o autor formula dois ou mais pedidos, esperando a procedência de ambos. Vou dar um exemplo aqui clássico. Ação de indenização por danos materiais e morais. Olha aí, duas ações numa só. Eu estou fazendo uma ação de indenização por danos materiais, que é o prejuízo financeiro, e estou fazendo uma ação de danos morais. Eu não preciso fazer duas. Eu vou fazer uma ação só de dano material e uma ação de dano moral. Não, eu faço os dois pedidos numa ação só. Eu cumulo esses pedidos, porque eles têm o mesmo objeto. Né? Você bateu no meu carro, além de destruir o meu carro, você me machucou. Então, eu estou pedindo a indenização pelos danos materiais, ou seja, que você me repare do meu prejuízo financeiro com o conserto do meu carro e também me pague uma indenização por eu ter me machucado. Né? Ação de indenização por danos materiais e morais. São duas ações numa só. Então, é uma acumulação simples, porque o autor formula dois ou mais pedidos numa mesma ação. Entendeu? Ok? Aí tem a acumulação eventual. É aquela em que o autor formula dois ou mais pedidos, esperando que apenas um deles seja acolhido, em detrimento dos demais, mas estabelecendo uma ordem de preferência. Então, às vezes, você faz uma ação e lá no pedido, lá na parte final da petição, você faz assim ao juiz: vem requerer Vossa Excelência a procedência da ação com a condenação do réu a tal coisa. Ponto. Se assim não entender Vossa Excelência, que seja então condenado assim, assim, assado. Se assim não entender Vossa Excelência, que seja dessa forma. Vou dar um exemplo. Né? Em algumas ações, algumas ações de restituição, a gente pede restituição em dobro. Por exemplo, você debitou da minha conta R$300, então eu digo para o juiz que quero essa repetição em dobro. Quero assim, excelência, eu quero que ele me devolva os R$300 em dobro e corrigido monetariamente.
Mas se assim não entender Vossa Excelência, que ele me devolva ao menos o valor que eu paguei corrigido. Né? Então, nessa acumulação eventual, você pede uma coisa, que se o juiz não atender, você pede outra. Você faz uma ordem de pedidos que você quer e ele vai decidir sobre um ou outro. Então, vou botar aqui, exemplo. Quando você pede numa ação, primeiramente, a devolução em dobro daquilo que lhe tiraram, Mas, caso assim não seja possível, ao menos lhe seja restituído o que foi debitado. Né? Então é típico, a gente faz muito esse tipo de ação, né, baseada no Código de Defesa do Consumidor. O banco debitou indevidamente da minha conta R$400. Se ele debitou indevidamente, eu quero que ele me devolva em dobro. Os 400 corrigido em dobro. Mas se assim não entender Vossa Excelência, se Vossa Excelência não entender que deva ser dessa forma, ao menos me devolva, então, os R$400 corrigidos. Você faz 2 pedidos diferentes na mesma ação, entendeu? Ok? Ok. E aí a gente vai para a última, né? Cumulação sucessiva. A sentença do juiz é somatória. Ele sentencia que o pedido A e o pedido B sejam cumpridos. Para o juiz aceitar o segundo pedido, pressupõe que aceitou o pedido também. O Átila perguntou, mas seria em dobro? Com qual fundamentação? Existe uma ação chamada ação de restituição do indébito. Tem uma ação chamada ação de restituição do indébito, que é quando alguém tira algo de você, da sua conta bancária, por exemplo, e você quer, botei restituição, mas é repetição de indébito. Ação de repetição de indébito. Você pede para devolver aquilo que tiraram de você. Mas, segundo normas lá do Código de Defesa do Consumidor, que eu espero que vocês possam estudar um dia, existem certas possibilidades em que você pode ser ressarcido em dobro daquilo que lhe retiraram, entendeu? Mas isso é lá no Código de Defesa do Consumidor. Se alguém aí se interessar, dá uma pesquisada que depois a gente conversa sobre isso. Tá bom? Né? Voltando para essa última... Estou botando de novo aqui, copiei de novo. Acumulação sucessiva, lá no finalzinho, né? Para o juiz aceitar o segundo pedido, pressupõe que aceitou o primeiro também. São duas ações diferentes dentro da mesma ação. A segunda ação só vai poder existir se a primeira der certo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, clássico. Ação de... É o exemplo clássico. Ação de investigação de paternidade cumulada, né, cumulada com alimentos. São duas ações totalmente diferentes. Uma quer discutir se o camarada é pai ou não é. Está discutindo paternidade. A outra está discutindo pensão alimentícia. São coisas totalmente diferentes. Mas você cumula porque a segunda ação, que é de alimentos, depende da primeira. Só pode pedir alimentos
para outra pessoa quem tiver vínculo, ou vínculo de parentesco, ser filho, né? Ou o vínculo do casamento, ou o vínculo da união estável. Eu posso pedir pensão alimentícia para algum de vocês? Não, não sou filho de nenhum de vocês. Se eu fosse menor, eu poderia pedir pensão alimentícia para o meu pai? Sim, por quê? Porque ele é meu pai, tem a prova, tem o vínculo. Então eu faria só ação de alimentos. Né? Mas se você quer pedir pensão alimentícia para o pai do seu filho, mas ele não registrou, então ele não é pai do seu filho. Então você não pode pedir pensão. Então você tem que fazer primeiro uma ação, que é de investigação, e se ele realmente for o pai, aí sim você trata do assunto dos alimentos. Mas você pode cumular, né? Se você fizer só uma ação de investigação de paternidade, beleza, conseguir a sentença para depois fazer uma ação de alimentos, não é nada prático. Você está fazendo duas ações, vai perder tempo e dinheiro. Então se cumula essas duas ações, que são assuntos diferentes, mas estão ligados, né? Se você move a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos e lá no laudo do exame de DNA disser que você não é o pai, o juiz já nem trata do segundo pedido. Em compensação, se o primeiro pedido for procedente, ou seja, ele é o pai, o juiz passa para tratar do segundo pedido, entendeu? Pode perguntar, Mislene. Pode perguntar à vontade. Mas não é retroativo, né? Não. A ação é retroativa até a data da citação no processo. Se por acaso você moveu essa ação de investigação de paternidade e seu filho já tem 5 anos, ele não vai pagar os outros 5 anos, ele vai pagar dali para frente. O professor é obrigado a fazer exame de DNA? O pai pode se recusar? Veja bem, obrigado você vai ser intimado a fazer o exame. Ninguém vai na sua casa lhe algemar, lhe arrastar pela rua, colher sangue seu e fazer o exame. Você não vai ser conduzido pela polícia. Então, obrigado você não é. Mas há uma súmula do STJ, e inclusive essa súmula acabou influenciando depois a lei, já na lei também, dizendo que a recusa 3 vezes seguidas, devidamente intimado, do suposto pai, causa a presunção de paternidade. E o juiz pode, juntando outras provas, decretar a paternidade mesmo sem o exame de DNA. Não quer dizer que ele vá obrigatoriamente decretar a paternidade. Ele simplesmente vai julgar com as outras provas. Se tiver outras provas que levem o juiz a se convencer de que realmente é o pai, e se o camarada 3 vezes intimado não foi lá fazer o exame de DNA, existe uma presunção de veracidade. O juiz julga baseado com as outras provas. Né? A Mislene. Professor, é possível entrar com uma ação para receber herança após 65 anos? Só se você desconhecia a herança. Né? Tem que ver a questão da prescrição para discutir herança, a não ser que você desconhecesse isso. Ou seja, o filho perdeu o contato com o pai e agora, após 65 anos, quer rever os seus direitos. Bom, se ele tem, o pai dele ainda está vivo, foi feito inventário, né? Tem que ver tudo isso. Tem que ver se o pai ainda está vivo, se o pai deixou bens, se esses bens foram inventariados, né? Aí vamos lá. Herança prescreve em 10 anos, né? Tem que ver lá, tem que ver, mas tem que ver a partir de quando prescreve, né? Se ele só tomou conhecimento agora. Nesse caso, o suposto pai estaria produzindo provas contra si mesmo, o que é proibido? Não, ele não está produzindo provas. Ele está simplesmente inerte. Né? O que a lei diz é, se o suposto pai, devidamente intimado, por 3 vezes se recusar a fazer o exame de DNA, é permitido ao juiz julgar por presunção, né, da paternidade, mas baseado
nos outros elementos, outras provas. Por isso que eu vejo muito advogado falando assim, cara, eu faço ação de investigação de paternidade, eu não junto prova nenhuma, cartinha de amor, foto, não junto nada, porque o exame de DNA, meu amigo, ele tem ele tem 99,9999999% de certeza, e é verdade. Mas e se o cara não faz exame de DNA? Você vai ter que juntar outras provas, documental, testemunhal, confissão, né? Então, por isso que é sempre bom instruir o seu processo com o máximo possível de provas. Ok, meus amigos? Tudo tranquilo? Meus queridos, hoje nós encerramos o nosso semestre com relação ao nosso conteúdo. Na semana que vem, nós não teremos conteúdo. Eu estarei aqui, né? Eu tenho que estar presente. Vou estar aqui, lixando minhas unhas, tomando minha aguinha. Quem quiser entrar para conversar, eu estarei aqui, eu tirar alguma dúvida. Mas como o Atila está dizendo ali, eu ainda irei pensar como será a P2 e o mais rápido possível, amanhã ou sexta, eu já estarei passando as informações para vocês, tanto no grupo como no Seguro. Ok? Eu vou passar todas as informações no grupo, através de áudio e deixar no Seguro também. Beleza? Beleza, meus amigos. Boa noite, meus amigos.